Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é para conversar então sobre 4 quadrinhos muito legais, diga-se de passagem, que eu li agora em fevereiro. Achei bem curioso, eles são bem diferentes entre si, mas são todos muito legais. E vamos lá então, eu acho que o primeiro que eu li foi o Lembranças da Turma da Mônica. Então essa aqui é a terceira graphic MSP sobre a Turma da Mônica. Quem fez é o Vitor Cafage e a Lu Cafage, que são irmãos. Pra quem não conhece, acho pouco provável, mas pra quem não conhece essa série, é uma série Graphic MSP, Graphic Maurício de Souza Productions, eu acho que o P é Productions, se eu não me engano, Produções, alguma coisa assim, que eles convidam então outros quadrinistas nacionais pra interpretar e reinterpretar e fazer novas historinhas com os personagens do Maurício de Souza. E esse aqui é o terceiro, então, que tem a Turma da Mônica, né, uma trilogia, digamos assim. E é bem bonitinho porque os três são sequenciais, então tem uma narrativa entre os três, assim, não são historinhas isoladas. O traço do Vitor e da Lu é uma graça. Deixa eu mostrar aqui. Então essa parte que vocês estão vendo é do Vitor e a Lu faz alguns trechos de flashbacks. Essa parte aqui, por exemplo, então. Esse aqui, então, é uma sequência do anterior, e o anterior, eles meio que... a turminha meio que se separa ali por vários motivos. Eles têm que fazer coisas separados e coisas diferentes e tal. E aqui é meio que eles voltando a ser um grupinho, digamos assim, eles ficando mais juntos de novo. E se chama Lembranças porque tem muito a ver com como eles se conheceram, tem vários flashbacks e coisas assim. É bem bonitinho. Eu acho que como toda essa trilogia, assim, ele tem um jeito, os dois, né, o Vitor e a Lu, eles têm um jeito muito bonitinho de interpretar os personagens, eu acho, da turma, assim. Eu acho que eles ficaram muito mais complexos aqui, e eu acho isso uma graça. Tem várias coisinhas pequenas também que fazem referências a outras historinhas e outros personagens. Então aparece o Franjinha, por exemplo. Todas essas partes são uma gracinha. Aliás, podia ter uma, né, sobre o Franjinha. A gente tem sobre o Bidu, mas sobre o Franjinha ia ser legal também, né? Mais um trabalho muito legal do Vitor e da Lu. Eu gosto muito da Graphic MSP como um todo, assim, eu acho que é uma ideia muito legal. E eu acho que é uma homenagem muito bonita a esses personagens tão importantes aí pra nossa infância e tal. Achei bem bacana. E eu vou deixar ali embaixo também o link pro vídeo que eu fiz sobre os outros quadrinhos da Turma da Mônica da Graphic MSP, caso alguém queira dar uma olhada também. Bom, depois disso eu li um quadrinho maravilhoso chamado O Melhor Que Podíamos Fazer, Memórias Gráficas da Tibui. Eu recebi esse aqui do pessoal da editora Nemo. A Tibui, ela nasceu no Vietnã e migrou para os Estados Unidos com a família toda. Ela era bem criança quando ela foi para os Estados Unidos. E a família dela estava fugindo, então, das condições de vida e de guerra e coisas assim do Vietnã. E aqui ela vai recuperar um pouco a história dos pais, da família como um todo, para tentar contar como essa questão é difícil, como essa questão assim é pesada e tudo mais. Então a gente tem essa família que tá se esforçando muito para conseguir o que eles acham que vai ser melhor para a família deles, então sair daquela condição que eles acham muito ruim e tudo mais. Mas também são, os pais principalmente, são pessoas marcadas por muito sofrimento, por muita dificuldade, coisas assim. E nem sempre são pessoas fáceis com os filhos, eles têm dificuldade de relacionamento e coisas assim. Então ela fica nessa coisa de ter um certo ressentimento, talvez, ou um certo desconforto de não conseguir ter uma relação melhor com os pais, mas ao mesmo tempo consegue entender que o que eles fizeram foi absurdo, assim. Eles de fato fizeram o melhor que eles podiam fazer e coisas desse tipo. Então, no quadrinho, e ela tem um traço muito interessante e um jeito de usar a cor também que eu achei muito interessante. Ela vai recuperar a história desses personagens, vai falar sobre ela tendo filho e a vida dela nos Estados Unidos depois, né? Ela já é adulta.
E vai falar também muito sobre o Vietnã. O que eu achei bem legal, porque eu assumo que eu não tinha muitas informações sobre as coisas que aconteceram no Vietnã. A gente sabe da guerra e tal, mas mesmo assim eu acho que a quantidade de detalhe que eu tinha era muito, muito raso. E é legal ver a história contada por alguém que, ao menos em parte, viveu e que ouviu isso das pessoas, né? Ela não tem esse conhecimento, digamos, de Wikipédia, assim, mas que viveu o dia a dia disso durante a infância, mas cujos pais viveram tudo isso, né? E contaram pra ela. Então é legal por esse aspecto. É aquele tipo de quadrinho mais triste, digamos assim, porque eles realmente passaram por situações muito difíceis. Então aqui, por exemplo, eles explicando questões da guerra e tal. E tristes, assim, nessa coisa de guerra, de pensar como não faz sentido isso, mas como isso impacta a vida de indivíduos específicos, de famílias específicas, como isso muda a realidade das pessoas e como eles tentando retomar uma vida de alguma forma depois que tudo isso aconteceu, né? E o que eu achei muito legal sobre esse quadrinho é que ele é tanto sobre a guerra e essas mudanças, mas ele também é muito sobre a família. E eu acho que pessoas que têm famílias, mesmo que não passaram por guerras, mas que têm essa questão de um relacionamento mais difícil com os pais e tal, também consegue se identificar muito com a história, porque ela tentando entender essa relação e tentando, de certa forma, melhorar essa relação quando ela já tá adulta também. Aqui nessas propagandinhas aqui de trás tem uma pessoa chamada Maxine Ron Kingston que fala uma frase que eu acho que define bem o livro. O melhor que podíamos fazer honra o Vietnã da mesma forma que Persépolis de Marjane Satrapi honra o Irã. Então acho que essa questão de contar uma história pessoal que acontece no meio desses problemas sociopolíticos de um país e tal. E é bem interessante, gente. É um quadrinho muito bonito. E é legal porque eu acho que ela consegue retratar os personagens, principalmente o pai e a mãe dela, de um jeito muito bonito, muito complexo, muito profundo, assim. Então é um quadrinho que eu recomendo muito, inclusive é o primeiro quadrinho dela, o que eu acho bastante impressionante, porque é maravilhoso. Então isso me surpreendeu bastante. Bom, depois disso eu li outro quadrinho sensacional, que é o Angola Janga, do Marcelo de Salete. Esse aqui é uma história de Palmares. Quem me mandou esse livro foi o pessoal da Veneta. E agora no começo de fevereiro, inclusive, ele ganhou alguns prêmios, se eu não me engano, que eu acho bem legal e bem merecido. Então o Marcelo é esse moço aqui. Deixa eu mostrar pra vocês que tem uma fotinho aqui atrás. Ele é brasileiro, um quadrinista, é professor também, exatamente. E ele ficou um período longo de tempo, acho que algo como 10 ou 11 anos, pesquisando então sobre Palmares, né, o quilombo de Palmares. Ele coloca aqui no fundo os livros que ele usou de referência e ele então tenta contar uma história baseada nisso. Angola Janga é um nome, algo como Pequena Angola ou Minha Angola, era o nome dado pelos escravos para Palmares, que foi o maior, então a maior concentração de quilombos que existiu no Brasil colonial. Inclusive, a parte final do livro, depois do quadrinho, tem um glossário muito legal de palavras que ele usa, que são bem específicas daquela época e daqueles grupos. Tem uma espécie de pós-fácil, que também é muito legal, em que ele conta algumas coisas. Tem uma cronologia da Guerra de Palmares, o que também é muito legal. E tem vários mapas, então esse mapa aqui, por exemplo, é bem bacana, que mostra, assim, qual mais ou menos a proporção de Palmares perto de outras ações que existiram no Brasil que eram parecidas e tudo mais. Então, assim, tem muita pesquisa. E sim, gente, ele se baseia nessas coisas que existem e romanceia. Ele cria personagens que provavelmente existiram, mas é óbvio que a gente não tem como saber os diálogos ou os sentimentos das pessoas e coisas desse tipo, né? Óbvio que essa parte é, digamos, inventada por ele, assim. Aqui é o começo, eu acho muito legal, porque tem, tipo, o personagem correndo pra dentro de Angola Janga, aqui, esses cuidadinhos, assim, são muito legais no livro. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho o desenho dele.
Então o que a gente tem é uma história do último período de Palmares. Então quando as coisas já estão em guerra faz algum tempo, e quando essa guerra vai ficando mais acirrada, mais intensa, e que acaba levando principalmente ao fim de Palmares. Então a gente tem as investidas por parte do governo, e isso sim é bastante documentado, a gente tem bastante documento contando essa parte, esse lado da história. E a gente tem principalmente a história dos escravos, né? Como que eles chegavam lá, como que era a vida nesses quilombos, como que eles se defendiam, enfim, como que eram essas dinâmicas todas e tal. É um livro que me encantou muito. De novo, é uma história triste, uma história difícil, mas eu acho que é uma história que, não sei, me parece que a gente não conta o suficiente. O Marcelo referencia outros livros que falam sobre isso, e referencia também quadrinhos e filmes que abordem essa história. Mas a verdade é que eu lembro, óbvio, de Palmares ser mencionado na história do Brasil na escola, e eu lembro da Guerra de Palmares e tal. Mas a verdade é que eu sabia muito pouco, eu acho que era uma passagem muito rápida, tipo, eu ficava um bimestre inteiro fazendo maquete de engenho, de açúcar, mas esse tipo de coisa a gente não estudava, pelo menos nesse tipo de profundidade. Eu acho que é uma história que a gente devia conhecer mais, assim, porque é uma história incrível e uma história extremamente importante, né, pra história do nosso país. Um quadrinho, assim, que eu recomendo muitíssimo, achei um trabalho maravilhoso, e tanto em termos de construção do quadrinho, de desenho e coisas assim, mas também pela história que ele conta, que eu acho extremamente importante. Enfim, recomendo muito. De novo, é aquele tipo de coisa que incomoda a gente, né? Porque é triste, é pesado, mas eu acho que a gente também não pode esquecer dessas histórias. Eu acho que são extremamente importantes. Por fim, eu li o Já Era, do Felipe Paruti, respeitivo pessoal da Lote 42. E esse quadrinho aqui é ótimo por motivos completamente diferentes dos últimos dois, mas esse quadrinho é muito, muito, muito engraçado. Eu acho que é uma das coisas mais engraçadas que eu li nos últimos tempos, assim. Difícil um pouco falar sobre o porquê ele é tão engraçado sem dar muitos spoilers, mas a gente basicamente tem essa personagem aqui, que é a Regina, e ela trabalha numa agência de publicidade, tá total de saco cheio do que tá acontecendo, não vê mais sentido no que ela faz, tá extremamente presa numa rotina bizarra e coisas desse tipo, e ela resolve abandonar tudo, comprar um barco e ficar sozinha no mar por um tempo. Quando isso tá acontecendo, ela acaba sendo abduzida, e daí vai para outro planeta, e esse outro planeta é muito mais consumista do que a Terra, então basicamente é um planeta exagerado em termos de consumo. Então, características bastante parecidas com as da Terra, só que muito piores. E, enfim, eu não quero contar mais muito, pra não dar muitos spoilers, assim. Mas uma coisa, assim, eu acho o jeito que ele lida com referências, sabe? Como ele consegue colocar referências a questões contemporâneas e acontecimentos contemporâneos aqui dentro. É muito engraçado. E tanto coisas bem sutis no desenho, como algumas referências mais explícitas e tal. Tudo isso é muito, muito engraçado. Como ele faz críticas a esses tipos de publicitário e coisas assim, também é muito engraçado. O próprio jeitinho, assim, como ele consegue inserir um nome do carro, por exemplo, só que um pouquinho diferente. Ele muda um pouquinho o nome de marcas e tal, e fica muito, muito engraçado. Então são coisinhas assim, é aquele tipo de quadrinho que a gente pode ler lendo tudo que tá ali, sabe? Todas as coisas da imagem e tal, elas vão se formando para fazer essa crítica a essa sociedade de consumo em que a gente tem publicidade e coisas assim só pra consumir, consumir, consumir. E, enfim, gente, eu dei muita risada. Ele é um quadrinho gordinho, ele tem 350 páginas, eu li, tipo, numa sentada, assim, porque eu não consegui parar de ler. Várias referências, assim, eu acho que é por isso que ele é tão engraçado, porque ele consegue agregar um monte desse tipo de coisa. Então, bem diferente dos outros dois, esse aqui é bem mais leve, bem mais
de zoeira, digamos assim, mas muito bem feito também, muito, muito legal. Bom, pessoal, é isso, então. Eu acho que eu recomendo muito esses 4 quadrinhos, eu acho só o Lembranças da Mônica, caso alguém queira ler, tem que ler os outros antes. Os outros 3 são ótimos, cada um do seu jeito, né, por motivos bastante diferentes, mas eles são, todos esses são quadrinhos muito legais, eu acho que foi uma leva, assim, muito, muito legal de quadrinhos. E bom, é isso. Caso alguém já tenha lido alguma dessas coisas, me avisa o que vocês acharam nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.